sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tainara e hoje conversarei com vocês sobre as minhas pós-graduações Lato Sensu. Vamos começar por aí. Há duas formas de pós-graduação. A Lato Sensu, que engloba MBAs, especializações, que geralmente duram ali em torno de 4, 6, 8, até 12 meses mais ou menos. Enfim, possui um tempo bem variado, mas gira em torno principalmente dessa duração. E também temos a pós-graduação Stricto Sensu, que engloba os mestrados e os doutorados. Os mestrados que tem em torno de 12 meses no mínimo e 24 meses no máximo, às vezes pode ter alguma prorrogação ali de até 6 meses, mas aí com uma justificativa bem forte, bem sólida. E depois nós temos os doutorados que duram no mínimo 24 meses e no máximo 48. Também a possibilidade de uma prorrogação ali de 6 meses, mas sempre você vai precisar de justificativas. Atualmente eu moro na Inglaterra e eu tenho visto muito aqui pessoas fazendo mestrado de 1 ano. Apesar de no Brasil também ser possível, isso está dentro da regra, não é tão comum assim, porque geralmente primeiro ano no Brasil as pessoas se dedicam ali às disciplinas e aí no segundo ano se dedicam mais à dissertação. E o doutorado não pede uma dissertação, mas pede uma tese, que é um trabalho ainda mais profundo. Por outro lado, você tem até 4 anos, que é um tempo bem maior. Toda essa explicação para dizer que há um equívoco muito grande em torno dessa ideia de pós-graduação, porque muita gente acha que pós-graduação são somente essas especializações. Eu já escutei gente falando assim, eu não fiz mestrado porque eu fui fazer uma pós-graduação primeiro. Só que o mestrado também é uma pós-graduação. Então, por isso, essa explicação da diferença de Lato Sensu e Stricto Sensu. Dito isso, hoje nós vamos conversar sobre as minhas pós-graduações ou especializações Lato Sensu. Também já fiz mestrado e atualmente estou no 3º ano do doutorado, mas eu não vou falar disso no vídeo de hoje, para não bagunçar os assuntos. Bom, eu fiz 3 especializações e uma delas foi em literatura contemporânea, outra em literatura brasileira e outra em metodologia da língua inglesa. A primeira, de literatura contemporânea, eu fiz na Faculdade de Educação São Luís e as outras duas eu fiz na Faculdade São Brás, que hoje mudou o nome para Uninap. E eu vou comentar um pouquinho com vocês agora sobre como foi de forma geral ali essa questão de o que eu achei do site, o que eu achei do atendimento, o que eu achei dos professores, o que eu achei do material, das aulas, e vou, depois disso, ler aqui com vocês, já estou aqui com o meu computador do meu lado, as ementas de cada uma das pós-graduações para comentá-las realmente com vocês ali, comentando sobre as matérias e tudo mais, e vamos lá. Bom, eu vou começar falando da que eu fiz primeiro, tá? Que foi, então, a de literatura contemporânea. Bom, em questão de valor, eu confesso para vocês que eu não lembro assim o valor exato que eu pagava, mas eu posso garantir que era menos de R$200. Todas elas foram menos de R$200 por mês, tá? Daí você tem a possibilidade de pagar tudo de uma vez só, que você com certeza ganharia um desconto, mas eu pagava por mês. E a questão do tempo também, ela é bem relativa, porque você tem lá o tempo mínimo e o tempo máximo que você pode terminar aquela pós-graduação. Eu lembro que como eu estava fazendo mestrado nessa época, eu fui bem com calma mesmo para conseguir conciliar as coisas. Então eu acho que a de literatura contemporânea eu terminei em mais ou menos 8 meses por aí, não sei exatamente, mas vocês conseguem ver ali no site qual tempo seria melhor para vocês. A de literatura contemporânea, então, que eu fiz na Faculdade de Educação São Luís, eu encontrei ela porque uma amiga minha já tinha feito nessa faculdade essa mesma pós-graduação e aí ela comentou comigo um pouco sobre as matérias que nós já vamos comentar daqui a pouco. E aí eu achei interessante porque ela não focava só na literatura contemporânea brasileira, mas ela também abordava outras literaturas contemporâneas mundiais, e eu acho bem interessante para ter esse panorama, sabe? Então vamos ver a grade agora desta pós-graduação Lato Sensu, nível especialização. Ela é na área de educação e ela teve 360 horas. Vocês vão ver que esta pós-graduação em questão, ela tem poucas disciplinas, em compensação as outras duas que nós vamos ver daqui a pouco eram bem subdivididas em várias disciplinas. Já vou comentar sobre isso também. E estas 3 especializações que eu fiz, todas elas foram EAD. Bem importante isso, deveria ter mencionado lá no início do vídeo, mas é isso aí. Já vou comentar também o que eu acho sobre o EAD versus o presencial,
Vamos chegar lá. Confesso que eu não gosto de fazer roteiro para vídeos, porque eu gosto de realmente ter esse bate-papo e contando essa parte da experiência mais aberta, assim, para não ficar algo meio engessado. Então vamos ler as disciplinas. A primeira, formação docente para a diversidade. A segunda, novos caminhos para profissionais da educação, que foram disciplinas que eu acho que são disciplinas mais gerais, não foram muito focadas, então eu confesso que achei assim, na base, não era bem o que eu queria, né? Mas sempre temos este âmbito mais introdutório, digamos assim, e depois é que a gente chega nas disciplinas focadas, que começam agora. Literatura brasileira contemporânea, gostei muito. Literatura portuguesa e luso-africana, moderna e contemporânea, gostei também, mas não gostei tanto quanto a literatura brasileira. Agora vamos para a quinta. A quinta disciplina foi literatura em língua inglesa, tendências contemporâneas, que foi a minha favorita. Então, em primeiro lugar, a de literatura inglesa, depois a de literatura brasileira, e aí no meu pódio eu acho que eu colocaria também a próxima e última, que é a literatura comparada, que eu achei bem interessante também, porque a literatura comparada é um âmbito que permite vários estudos muito ricos, é algo que desperta ali minha atenção. Bom, então tivemos aí essa especialização com 6 disciplinas, e as 6 disciplinas são divididas ali em 60 horas cada uma, que dá o total de 360. Esta especialização, ela não requer trabalho de conclusão de curso, ou seja, você não vai ter que escrever uma monografia nem nada relacionado. Ela realmente tem ali os exercícios, os testes e as provas de cada módulo que você faz, e aí se você obtiver a nota mínima, você passa. Em relação ao material, eles têm todo o material online, então cada disciplina tem ali o seu e-book. Cada disciplina tem também ali, de certa forma, uma sala virtual na qual os professores postam materiais complementares. Cada disciplina tem as suas videoaulas e os seus slides. Então, são essas 4 coisas. Então, são 4 coisas bem úteis, digamos assim. E aí, quem preferir comprar o material físico, também há essa opção. É o mesmo material que está no e-book, só que é físico. Só que aí, claro, você paga um precinho a mais por isso, então eu acabei optando por não adquirir. E foi isso, gostei muito do site, da maneira como eles fizeram. Eu achei tudo muito bem organizado, sabe, em relação a esta pós-graduação. Então sim, recomendaria ela para vocês. Algumas considerações não apenas acerca dessa pós-graduação, mas também das outras. Bom, vamos lá. As pós-graduações, nível especialização, as lato sensu, elas têm um material mais de direcionamento, tá? Então não vai ser algo que vai bastar você simplesmente ver as videoaulas, não. Não vai ser o bastante você simplesmente ler o e-book ali, não. É preciso também, para você ter aquela formação mais completa, que você leia um negocinho chamado material complementar, que muita gente deixa passar. E por que o material complementar ele é tão interessante? É porque aquele ali é o caminho para você expandir o teu conhecimento. Ali está o direcionamento certinho de onde você tem que seguir, quais textos você tem que ler. Então todo esse trabalho de seleção já foi feito. Agora você só tem que adentrá-lo. Só que eu vejo que muita gente sai das especializações falando: eu tive um conhecimento muito raso, o professor só falou o básico. Só que aí vem aquele questionamento: você leu o material complementar? Ou você só viu as aulas? Ou você só viu aquele resumo mastigado? Falo isso porque eu vejo muitas críticas de pessoas que eu tenho certeza que não leram tudo, que não viram tudo, que não consumiram tudo que o curso tinha a oferecer. Depois, vamos agora para a minha pós de literatura brasileira e metodologia da língua inglesa. Então, ambas eu fiz na faculdade São Brás, que hoje se chama Faculdade Uniná. Então, provavelmente vocês não vão encontrar mais aí a São Brás, mas encontrarão a Uniná e é a mesma coisa. Bom, a de literatura brasileira eu acabei fazendo mais rápido, embora eu tenha começado as duas ao mesmo tempo. Todo o material online também, e-book, videoaulas e tudo mais. E eu gostei da de literatura brasileira. Peguei várias dicas de leitura, li muitas coisas, conheci autores novos, foi bem interessante mesmo. Só que eu acho que aqui não é nem um problema específico do site, eu acho que eu já estava acostumada com o site da Faculdade de São Luís, que era extremamente organizado, e aí cheguei em um site diferente para fazer basicamente algo parecido, que era ver videoaulas da pós-graduação, e acabei tendo aquela sensação de estranhamento. Então, de início, eu achei o site um pouco esquisito. Depois eu fui aprendendo ali onde achava os documentos,
mas eu achei o site ali da São Luís mais organizado. Lá também, então, a gente vai ter um material bem parecido com o que eu já mencionei pra vocês, que nós tínhamos ali. As grandes diferenças que eu vi entre as duas faculdades é que a Uniná é muito mais barata. A questão do tempo, pelo menos no que eu vi, a Uniná, ela tem um limite de tempo um pouco maior, pelo menos nas que eu fiz, né? E aí essa de metodologia da língua inglesa eu demorei, porque tinha muitas disciplinas e foi bem no momento que eu tinha muita coisa pra fazer em outras atividades. Então, tá. Então, eu terminei de literatura brasileira primeiro. Gostei, já comentei com vocês o que eu achei, e sobre a metodologia da língua inglesa. Bom, a metodologia da língua inglesa foi interessante para mim, mas a questão de o mesmo professor dar aula em duas disciplinas, eu confesso que eu achei bem ruim. Eu acho que confunde a mente do aluno, o aluno vai lá pronto para ver uma disciplina com aquele professor, de repente ele vai pronto para ver outra disciplina e começar um conteúdo novo. E é o mesmo professor. E por que eu acho que isso não é interessante? Porque ninguém é bom em todas as áreas. Então, se aquele professor tá dando uma aula em duas disciplinas totalmente diferentes, você começa a pensar que, uma até pode ser a área de especialização dele, mas a outra talvez ele esteja ali preenchendo um espaço, né, não seja bem a área. E eu consegui perceber isso ali em uma disciplina. Mas foram duas disciplinas no meio de várias, né? Também não vou reclamar da faculdade inteira por causa disso. Vamos lá, então, agora ver as disciplinas de cada uma. Então, deixa eu ver qual que eu abri aqui primeiro. Então, literatura brasileira vai ser a primeira que nós vamos ler aqui, a grade. Então, esta especialização teve 400 horas, dividida em, nossa, muitas disciplinas. Vou lendo aqui com vocês. A primeira foi Tendências do Pensamento Pedagógico Contemporâneo. Vou falar um negócio aqui, eu não gosto de nada relacionado à pedagogia, me perdoem aí. Eu sei que temos muitos pedagogos que me assistem, mas eu não gosto, gente. Metodologia científica, gosto dessa disciplina. Psicologia da educação, também não gosto. Projeto político pedagógico, então, nossa, foi de matar. Não que o professor fosse ruim, tá? É uma questão de gosto mesmo. Da mesma forma que eu prefiro sorvete de morango do que de limão, tem algumas disciplinas que eu vou gostar mais do que as outras. Não entendo necessariamente como uma crítica. Teoria do texto inverso. Gostei, mas eu gostei mais da próxima, que é a teoria do texto em prosa, porque eu gosto mais de prosa do que de verso. Depois, teoria e crítica literária. Gostei. Análise literária de textos barrocos, árcades e românticos. Gostei mais dos românticos, não vou mentir. Literatura, leitura e aprendizagem. Eu gosto muito de quando a gente fala dessa questão do trabalho com o ensino de literatura, com essas chamadas para leitura, como eu vou trabalhar a leitura em sala de aula, de modo que não seja uma imposição. Literatura infanto-juvenil, amo. Literatura e hipermídia, gosto bastante também, inclusive eu me interesso muito por mídias, eu acho que as mídias estão aí e nós devemos usá-las ao nosso favor. A análise literária de textos realistas, amo o realismo, eu acho que é o meu favorito entre todos da literatura brasileira. Parnasianos e simbolistas, me desculpe, mas eu não curto muito vocês. Análise literária de textos modernistas e contemporâneos. Interessante também, mas eu gosto mais dos realistas e dos românticos, eu acho. E depois, Libras. E esta foi a grade da pós de literatura brasileira. Deixa eu ver quantas disciplinas. 14 disciplinas, meu Deus. Depois vamos para a metodologia da língua inglesa. Então tivemos de novo projeto político pedagógico, metodologia científica, tendências do pensamento pedagógico contemporâneo, psicologia da educação, e o pior de tudo, que como eu estava fazendo as duas especializações ao mesmo tempo, eu não pude eliminar, tive que fazer tudo duas vezes. Língua brasileira de sinais, e agora chegamos nas específicas. Fonética e fonologia da língua inglesa, aquisição e aprendizagem da segunda língua, gramática em língua inglesa. Aqui não tenho o que falar, eu gostei muito de todas. As novas TIC aplicadas ao ensino da língua inglesa, inglês instrumental, literatura da língua inglesa, amo, língua inglesa 1, língua inglesa 2, língua inglesa 3, amei todas. Aqui foi só sucesso essa pós-graduação. Deixa eu ver quantas disciplinas. Então foram 5 disciplinas gerais
e específicas 9. Bom, então essas foram as 3 especializações que eu fiz. Comentei com vocês aí a grade, a questão do site, da organização, de tudo mais, mas provavelmente eu esqueci de falar alguma coisa, então caso vocês tenham dúvidas, vocês podem sempre deixar ali nos comentários. Lembrando que para fazer as especializações você precisa ter primeiro a graduação concluída. Então eu já comentei que eu fiz graduação em letras, eu fiz 2 graduações, uma eu fiz numa universidade pública, presencial, e a outra eu fiz numa universidade particular, EAD. Então já há vídeo aqui também comentando um pouco sobre a minha formação, eu posso deixar ali para vocês um link fixado nos comentários. E aí então depois que eu terminei as graduações, eu fiz essas especializações, fiz meu mestrado e agora estou no doutorado. Há um vídeo aqui também contando detalhadamente todo o meu processo até o doutorado, e eu vou deixar de sugestão ele aqui para vocês ao fim deste vídeo. De forma geral, o ensino EAD ele também pressupõe um aluno que seja mais ativo, que ele faça as leituras, que ele vá atrás dos materiais complementares que o professor sugeriu, que ele leia o conteúdo, que ele veja as aulas, que ele reveja quando necessário. E eu acho que as pessoas não estão muito acostumadas a ir atrás das coisas sozinhas, porque a gente é acostumado numa cultura lá na escola que o professor fica cobrando: ah, cadê a tua atividade? Não trouxe, traz amanhã. E assim por diante. E aí chega no ensino EAD, não entregou no prazo, tchau. O aluno ele já fica assim, como assim? Não sei o quê. E eu acho também que muita gente vai se questionar: ah, mas devo fazer EAD ou devo fazer presencial? Há realidades e realidades. Qual é a tua? O que é melhor para você? Pra mim, não compensava fazer presencial porque eu não tinha mais tempo. Eu já estava assim com a minha agenda lotada e a EAD era algo que eu podia deixar as videoaulas tocando enquanto eu lavava uma louça, enquanto eu almoçava, conseguia escutar ali no caminho, andando na rua, conseguia acompanhar no meu celular. Então pra mim naquele momento era mais fácil, sabe? Ler os e-books no celular enquanto eu tava no ônibus, tava no carro, tava indo pra algum lugar. Então pra mim funcionava melhor esse método. Agora, de repente, se você está com mais tempo livre, se você é aquele aluno que precisa ali do contato com o professor, desse contato com os colegas, talvez fosse mais interessante a presencial, porque aí você também vai ter aquelas conversas de corredor que elas ajudam também a você entender algumas burocracias, a você aprender algumas coisas, a você trocar ali uma experiência. Então há prós e contras em todos os lados, né? Cada um tem que analisar melhor a sua situação e também a situação financeira. E muitas universidades hoje oferecem pós-graduação de graça, mas às vezes por uma questão de deslocamento nós não conseguimos ter acesso, então tem que analisar aí a tua situação. Não se esqueçam de curtir se gostaram do conteúdo e também de se inscrever se forem novos por aqui. Tchau e até a próxima!